Olá, eu sou Kurush Madhavi. Esta é nossa segunda sessão da reunião. Espero que esses assuntos sejam resolvidos em breve, para que possamos estar presentes para atendê-lo. Na sessão anterior, pedimos que você criasse um dado para nós. O foco do nosso aprendizado estava, na verdade, na extrusão de cartões e filtros, que incluíam muitas coisas como mesas e cadeiras. Há muitas coisas que poderíamos modelar com isso. Agora queremos criar esse dado para você. A razão pela qual escolhi aquele dado foi para que você pudesse começar seu trabalho com esboços totalmente definidos e muito simples. Você pode criar este dado de várias maneiras, mas agora eu quero otimizar esta versão para você como é um cubo, não importa de qual vista. Começamos. Por exemplo, eu escolho a vista superior e a vista é selecionada. Eu desenho o esboço. Então, qual é o primeiro passo? Para remover a linha e desenhar um cubo, certo. Então, qual é o objetivo de fazer isso? Você sabe que temos um retângulo aqui. Você pode criar um quadrado com um retângulo. Agora podemos dizer que esta aresta deve ser controlada com esta aresta para ser igual. Agora eu quero dimensioná-lo. Quero mostrar algo a você. Imagine que este cubo é o seu dado. Agora queremos criar o número, que na verdade é a forma de 1 no meio. Se prestarmos atenção, o centro das coordenadas, assim como o primeiro desenha aquele canto na parte inferior. Para encontrar o centro deste retângulo, eu tenho que trazer a banana aqui, para encontrar o meio. A partir disso, preciso encontrar a banana, com muita precisão, para obter as posições que estão no meio. Isso pode mudar a qualquer momento até que eu venha, da linha central para especificar o meio deste retângulo e pegá-lo e colocá-lo aqui ou desenhar a diagonal, mas eu gostaria de poder desenhá-la de uma forma que eu também pudesse usar as coordenadas, embora nesta forma simples isso não tenha muito impacto. Formas maiores podem realmente nos ajudar, portanto começarei meu trabalho do zero e editarei meu esboço. Na verdade, eu não quero isso de jeito nenhum. Você pode perguntar como podemos colocar este retângulo no meio. Bem, aprendemos que, por exemplo, se dissermos que este dado tem na verdade 50 milímetros, definitivamente, se eu der uma distância de 25 do centro até este retângulo, ele ficará no meio. Isso também deve funcionar para isso, mas ainda estamos enfrentando dificuldades. O trabalho é mais eficaz quando podemos dar volume adicional a um subconjunto de um retângulo. Temos um retângulo central, onde nosso primeiro clique começa a partir do centro, permitindo-nos especificamente criar um quadrado ou retângulo que começa a partir do centro das coordenadas. Bem, eu vou dar as mesmas dimensões novamente. Por que eu deveria dar as dimensões aqui novamente? Aprendi a segurar a tecla de controle. E com isso igualei esses dois juntos. Tivemos uma reunião, mas não tivemos tempo para discutir os erros um pouco. Os erros são na verdade bastante lógicos. Imagine que eu desenhei uma linha assim, e cliquei nela. Eu dou a ela uma relação horizontal. Clique novamente e queira dar uma relação vertical. O software diz: Senhor, não podemos ter uma linha que seja horizontal e vertical ao mesmo tempo. Então, por favor, exclua uma dessas relações. Sim, mas também temos tempo. Por exemplo, como eu definitivamente combino esses dois. O tamanho deste também é 50. Agora, se eu remover a dimensão inteligente e disser que quero dar este tamanho, que é 50, você verá que ele não me permite prosseguir com meu trabalho, dizendo que tal coisa já foi definida
com o número 50 registrado nela. Por que você quer fazer isso novamente? Não é lógico nem muito principiado. Vamos em frente e ter o cubo. Agora, você sabe que eu, realmente, preciso dar 52, formar o cubo também. Podemos fazer outra coisa. Em vez da altura, lembre-se de que o número que damos cria a mesma quantidade para nós. Por outro lado, você pode ativar a direção 2 e dizer para ir 20 a partir da parte inferior também. Bem, se eu quero que esta página superior caia no meio, definitivamente preciso dar 25 a isso, e também 25 àquilo. Uma vantagem é que a página é dobrada ao meio, o que podemos usar mais tarde como uma página auxiliar para tarefas de espelhamento ou alinhamento. Mas, por que a direção 2 é uma opção? Ele tem opções que permitem inserir um número e automaticamente criará uma página igual de ambos os lados. Então, quando ativamos a direção 2, o topo e a parte inferior podem ser diferentes. Um quadrado também é criado, agora, em relação aos números, não importa de onde comece. Por exemplo, posso começar daqui. A página está selecionada e eu clico em esboço para abrir a vista normal. Agora você pode ver que o centro e as coordenadas estão bem no meio. Eu posso facilmente pegar o círculo e desenhá-lo no tamanho desejado. Lembre-se, configuramos um atalho para a dimensão inteligente. Posso facilmente inserir o número 10. Não deve ser muito grande, porque quero fazer 6, e os círculos não devem se sobrepor muito. Vamos criar um atalho. Você vê, ele ficou preto por conta própria, porque a única coisa que queria era estar centrado. Vamos dar um número para o nosso círculo. Quanto devemos considerar dentro? Depende de nós. Acho que 5 milímetros seriam adequados, talvez até menos. Dois e meio, por exemplo. Como você está sem dúvida ciente, você sabe muito bem que o pôster é um copo. Vou criar uma forma de 6 lados, algo simples. Por exemplo, podemos fazer uma forma de 2 lados ou 3 lados. Pessoalmente, prefiro criar uma forma de 3 lados. Seleciono a página de esboço e a defino como normal. Graças a Deus, o centro do círculo também está definido. Agora, tenho algumas maneiras de posicionar esses dois círculos. Primeiro, vamos criar este com um valor de 10. Agora, na primeira linha, eu desenho um círculo e depois especifico a distância do centro desse círculo até este canto, por exemplo, 15. A distância deste lado para aquele lado também é 15, mas é melhor se eles estiverem um pouco mais próximos. Então vamos definir para 12. E este também para 12. Quando eu insiro um número, quero ajustá-lo, então dou um clique duplo nele para entrar. O que preciso fazer é clicar neste círculo novamente e usar a ferramenta de dimensão inteligente para atribuir a ele um valor de 10. No entanto, esta ferramenta começa com números. As ferramentas de dimensão inteligente estão começando a surgir. O que posso fazer? Posso segurar a tecla de controle porque defini um tamanho anteriormente. Isso fará com que fique do mesmo tamanho que o outro. Continuarei esse processo. Talvez esta seja a sua primeira vez tentando criar algo novo. Mas eu acho que definitivamente e absolutamente há outra maneira possível de fazer isso. Posso facilmente pegar a linha central e desenhá-la cuidadosamente deste canto específico até aquele canto particular, e temos um diâmetro claro aqui. Agora vou posicionar meu círculo com precisão no diâmetro exato e posso afirmar com confiança que esses dois devem, de fato, ser iguais entre si. Você vê, quando movo o mouse, ele não pode ultrapassar esta linha de forma alguma. Não se move para a esquerda ou para a direita. O que precisamos
fazer com certeza é definir a distância daqui até aqui, por exemplo, para o mesmo 12 que temos. Você vê, não precisamos medir deste lado porque, quando está na linha, definitivamente, temos o número 12 deste lado também. Este é, de fato, um método. Agora, o que fazemos com o outro? Outra coisa é que eu pego outra linha central e a desenho assim. Por quê? Eu desenhei tantas linhas. Queremos praticar algo juntos. Isso nos dá uma certa medida, e o ângulo será de 90 graus. Este é certamente um método que podemos usar. O segundo método é que, ao desenhar isso, ele deve reconhecer esse ponto por um momento. Ele lhe dá uma sugestão. A relação está estabelecida, e o último movimento está absolutamente correto. Você pode desenhar isso aqui, selecioná-lo, e segurar o controle com este aqui. Selecione a relação perpendicular. Por que estou desenhando isso? Porque quero usar a ferramenta de espelho para espelhar com precisão as entidades. Pessoal, estamos no ambiente de esboço. E depois de usar o espelho, também estamos utilizando esboços. A função de espelho é diferente. Ela requer um plano para que possamos espelhar a linha. Ele pergunta: o que você quer espelhar? Qual exatamente é a tarefa que precisamos realizar em relação à altura? Devemos usar extrusão para dar uma dimensão. Essa é a sua vantagem, que é bastante benéfica. Agora, realmente, não sei se este número aqui representa 1 ou 4. Vamos assumir que quero desenhar 4. Vou selecionar esboço. Vocês sabem, crianças, por que desenhamos uma linha central? Você pode dizer: eu desenhei este círculo, então deixe-me desenhar uma linha aqui e espelhá-la. Sim, é possível. Olhe para isso. Em relação a esta linha, quando quero dar uma extrusão ou corte de extrusão, você vê que não fornece mais uma pré-visualização, porque no esboço há um elemento que está indefinido. Estes estão destacados, e está bastante claro que devem ser submetidos à extrusão. O corte de extrusão em si indica que você precisa esclarecer o que deseja cortar por extrusão. Nesse contexto, normalmente, usamos linhas centrais, que são nossas linhas auxiliares, para que não precisemos dessa marca para me validar. Como resultado, quando realizamos a tarefa ao lado do esboço, essa marca existe. E quando há uma linha central, isso realmente não afeta nosso esboço. Então, por favor, preste atenção a este problema. Agora, queremos criar 4 aqui. Uma coisa que posso fazer neste caso é, antes de tudo, desenhar o diâmetro e a distância de 11 para o primeiro círculo. Mas queremos aprender algo novo com este objeto. O estilo de exibição, na verdade, vou configurá-lo para o seu modo. Torne-o visível para mim. Na verdade, o que está atrás da cabeça que construí aqui. Eu posso ver agora. Bem, ficou ótimo. A única coisa que preciso fazer é remover o círculo por um momento, trazer o produto para este círculo e mostrar seu centro. Se não desenhássemos nós mesmos, dizíamos às crianças para primeiro fazerem o esboço do trabalho e depois virem, lê-lo corretamente. O que pode ser feito é o método número 1, usando dimensões inteligentes para dizer: Senhor, o tamanho disso é... Gostaria de expressar que tenho a capacidade de escolher e selecionar este círculo em particular, assim como aquele círculo específico. Vejo esses dois juntos, por exemplo, como um método de igualação. Porque, se você desenhasse círculos aqui,
Poderíamos dizer que ao controlar esses dois, eles poderiam ser centralizados juntos. Uma vez que estão centralizados, eles se tornam iguais também? Na verdade, eu apenas tornei meu trabalho um pouco mais rápido. Eu não fiz nada de especial. É realmente bom fazer mais alguns desses. Eu também posso usar este, o journée, que tenho aqui, mas vamos praticar este espelho mais uma vez. Eu não preciso mais do fundo. Estou voltando ao meu estado habitual. Vou estabelecer outra linha central. Para a operação de espelho, não é necessário que esta linha seja contínua. Também temos uma linha infinita, que na verdade é infinita em comprimento, mas isso não afeta significativamente nosso trabalho. Se esta linha estiver direcionada dessa forma, um segmento curto, que intersecta, é suficiente para realizarmos a operação de espelho. Vamos prosseguir com o espelho em relação a esta linha. Novamente, usando o espelho para estes dois, desta vez em relação a esta linha. Você pode ver que eles estão totalmente definidos. Bem, como eu estava fazendo as operações antes, ele edita para mim. Só um momento, deixe-me excluir meu recurso e selecioná-lo novamente. Então, cortar a extrusão. Agora vamos passar para o sexto, que na verdade é a parte de trás. Desta vez precisamos usar um método diferente. Aprendemos que se desenharmos uma linha diagonal, podemos especificar uma certa distância de 12 e relacionar o resto a isso. Deixe-me mostrar os dois métodos para que possamos entender completamente. Então, esta é a nossa linha central, e eu vou desenhar o primeiro círculo aqui, dizendo que a distância daqui até aqui deve ser 12. Não precisa necessariamente ser diferente do meu esboço, onde ainda preciso ajustar o número. Bem, o diâmetro do círculo pode ser trabalhado criando outra linha central aqui para indicar isso. Espelhe novamente em relação a esta linha e em seguida crie outra linha central daqui até aqui. Quero desenhar outro círculo exatamente na interseção destes e dizer que estes dois são iguais. Você concorda que se desenharmos outra linha central aqui, podemos copiar toda a montagem. Sempre funcionou assim, mas agora queremos trabalhar juntos com um novo comando, que se chama padrão de esboço linear. O que ele faz? Diz que a primeira coisa que você faz é pressionar padrão linear novamente. Pergunta: o que você deseja padronizar? Eu o seleciono e digo que quero fazer um padrão deste círculo. Ele diz que quero copiá-lo ao longo do eixo X. Quero fazer 1, 2, 3, 4, não, quero 2. Por enquanto, a que distância? Se nossa matemática estiver correta, devemos lembrar quanto subtrair deste tamanho para obter o tamanho do outro lado. Desenhamos 50 e o lado direito da caixa de matemática também mostra isso. Então, podemos fazer 50 menos 12, que é igual a 38. Bem, acho que preciso subtrair mais 12 desse 38. Então, deve cair do lado 26. Agora, em relação ao eixo I, quero 2 deste lado. Vou apenas selecionar a opção inversa para que caia com uma distância. Isso deve provavelmente ser 26 dividido por 2, com uma distância de 13. Assim que eu terminar meu trabalho, vou clicar em OK. Com este método, também podemos
completar nossas tarefas mais rapidamente. Vamos passar para o corte por extrusão. Isso pode ser feito usando qualquer método. Eu só queria. Na verdade, vamos também aprender este método sobre o que fazer com o padrão linear. Bem, eu não acho que precisamos desenhar 3. E o que é 5? 5 é apenas 4 com um círculo removido. 3 é mais fácil que 2 e apenas limpa a esquerda e a direita. Ok, vamos apenas ver sobre filtrá-lo. Algumas pessoas cometem um erro ao filtrar este lado. Que tal? 1 milímetro. 1 milímetro é bom. Por exemplo, quando eles aplicam um chanfro, clicam novamente no comando de chanfro e dizem que querem aplicar um chanfro aqui também. Este aqui está com chanfro, ou aquele está com chanfro, e há muitos recursos de chanfro criados na nossa árvore. O que não está correto e não é profissional. É melhor encontrar o número desejado e selecionar todas as suas opções. Por exemplo, eu quero todas as arestas. Por exemplo, outros podem dizer que não queriam as bordas ao redor. Ok, eu os selecionei assim, e agora posso desmarcá-los, mas isso torna um pouco mais difícil. Selecionar todos esses círculos, sem que as bordas adjacentes sejam afetadas. Outra coisa que podemos fazer é ir para a seleção de recursos. Por exemplo, posso dizer para selecionar a borda do corte por extrusão número 1 e o comando que fornecemos identificou sua face, a qual apliquei esse efeito ao nosso objeto, que foi extrudado. Ele seleciona as faces para aplicar. Corte por extrusão 2, 4 e 5 aqui. Então, quando eu voltar, veja esta mensagem. Ela diz: você pretende trabalhar com a cera silenciosa e não salvou. Certifique-se de lembrar de salvar. Agora, como eu quero que as bordas ao redor tenham um número diferente. Infelizmente, tenho que fazer isso em outro comando. Por exemplo, usar o número 4 não é ruim. Este teste, se eu disser para mostrar seu estilo como uma forma, é um pouco mais natural. Agora, quando a renderização estiver concluída, ficará ainda mais bonito. Ok, vamos passar para a nossa nova lição. Crianças, nosso método de trabalho é quase assim. Na última sessão, tentamos praticar um pouco para que fique gravado em sua mente que precisamos passar para a próxima tarefa. Essa prática é crucial, pois ajuda a solidificar os conceitos que aprendemos e garante que estamos prontos para os desafios que virão. No dia 23 de janeiro, aprenderemos a criar formas rotativas. Esta é uma oportunidade empolgante para expandir nossas habilidades e explorar novas técnicas em design. Além do vaso, que poderíamos criar usando o comando extrudar, muitas outras formas não podem ser feitas com extrusão. Essas formas exigem uma abordagem diferente, uma que envolve entender as nuances das formas rotativas. Sim, é uma forma rotativa, mas precisamos olhar para ela de maneira diferente. A face frontal do seu esboço normal já foi criada, fornecendo uma base sólida para o desenvolvimento posterior. Vou desenhar uma linha central aqui, que servirá como guia para o processo de rotação. Este passo é essencial para alcançar o resultado desejado e garantir precisão em nosso trabalho. Eu quero criar um vaso. Vou desenhar uma linha aqui. Esses derramamentos são isso, pessoal. Cada clique que fazemos gera um resultado a partir desses pontos. Sempre que termino, pressiono escape para sair. Isso me mostra uma linha curva com os pontos que temos aqui. E com esse manuseio,
Podemos controlar e editar nossa forma da maneira que quisermos. Podemos reduzir os pontos. Sim, também podemos adicionar mais. Eu te conto depois. Como esta forma que temos, não me deixe esquecer de fechar meu vaso. Na verdade, nosso escudo deve estar fechado. Se eu não fizer isso e pressionar o comando desejado, com certeza ele fará perguntas. Agora ele faz isso automaticamente. Mas é melhor se nós fecharmos nós mesmos. Posso ir ao lugar onde posso extrudar para obter uma forma como esta, que é bastante complexa e intrincada. Vou usar o comando Revolve, principalmente porque ele oferece uma pré-visualização. Deve funcionar, já que eu só tenho uma linha central aqui, e isso é claramente compreendido. Ele precisa criar essa forma em torno da linha central para gerar uma forma como esta, embora também possamos usar o lado plano disso para realmente girar essa forma, o que é outra abordagem interessante. Bem, estávamos procurando por uma fonte ou uma forma assim. Definitivamente não. Não vamos esquecer que a curva em si não é aceitável para girar em torno. Bem, nós criamos isso. Se eu quisesse desenhar este vaso vazio, o que eu faria? Nós fornecemos dois métodos, um método difícil e um método fácil. Começamos com o método fácil. Temos opções, então vamos com a habilidade. Crianças. Vou dizer uma vez por todas, como dizer isso corretamente. Crianças, é muito importante. Por favor, não selecionem nada. Se você escolher esta opção, saiba que perdeu sua chance. Agora, vamos considerar o que acontece a seguir. A primeira coisa, ou truque, é sempre clicar no botão de pré-visualização. Veja muito plano vazio, independentemente de medidas mínimas de 10 comprimentos, que são bastante pequenas, tamanhos maiores, como 50, uma quantidade mais substancial, talvez até 5 meros micrômetros insignificantes. Está tudo bem se uma vez ficou explicitamente, completamente vazio, mas infelizmente não se pode ver através dele porque o volume permanece solidificado em vez de ser transparente. Então, existem opções disponíveis que permitem fazer as coisas parecerem transparentes. Alternativamente, use algo chamado modo de visualização em seção, que fornece acesso visual temporário apenas para que todos entendam claramente, sem dúvida, que definitivamente foi esvaziado completamente. Além disso, também possuímos uma escolha adicional que permite aos usuários simplesmente clicar em outra opção fornecida aqui dentro do menu de configurações da interface, talvez me permitindo informar cada um de vocês sobre a existência. Mude a transparência, recurso, função, capacidade. Eu vi exatamente onde está localizado na versão atual. Libere a atualização, portanto, utilize com confiança sempre que necessário. Eu acho que quando a vista da seção estava ativada, mesmo que tenhamos mudado, eu deveria voltar minha mão ao estado normal. Sim, porque a vista em seção estava clara. Este foi um ponto interessante, que me mostrou essa opção. Eu me lembro de ter mudado a transparência para torná-la um pouco transparente, assim eu poderia ver que realmente estava vazio. Mas, para voltar ao estado normal, se eu quisesse que a parte superior do vaso desaparecesse, o que eu deveria fazer? Novamente, temos um atalho muito bom. O que acontece é que quando você está removendo qualquer superfície, a que você selecionar também será removida, o que significa que esvazia o vaso. E remove essa superfície também. Apenas superfícies planas são aceitáveis. Não está aqui embaixo. Mas o que eu inicialmente pedi a você
foi para não clicar em lugar nenhum. Por causa dessa ação, você clica em OK e depois encontra esse erro. Você diz que não importa o quanto eu tente soltar, continua dando um erro. Agora você entende que, qualquer que seja a seleção, ela quer que você a remova. E se você remover essa superfície demais, o que restará dessas duas formas? Precisamos prestar atenção a isso. Bem, dissemos que esse método é fácil. Qual é o método difícil? O método difícil é que eu tenho que desenhar uma linha assim. É muito difícil para mim voltar e remover a spline, e não importa o quão cuidadoso eu seja. Ainda assim, cometerei erros. Temos uma opção chamada deslocamento, que nos dá uma linha paralela a qualquer elemento que você selecionar. A uma certa distância, por exemplo 5 mm. Se eu inverter, ele vem para dentro. É verdade que esta é a linha selecionada, mas ela cria um contorno ao seu redor, porque a cadeia de seleção foi destacada. Se eu removê-lo, diz, quero te dar o deslocamento do que você selecionou. Eu digo que quero algo assim. Esta parte é extra. Eu vejo isso com o acabamento e levo para este lado, e quanto a este lado, eu quero que isso chegue aqui. Então, isso também é extra. No entanto, esta parte deve ser fechada. Essencialmente, você desenha algo assim, para que possa voltar e revisá-lo mais tarde. Este também é um método que é um tanto difícil de explicar, porque se usarmos o mesmo comando solto podemos mudar seu tamanho a qualquer momento. Aqui, o comando é separado. Clicamos com o botão direito e editamos. Podemos criar facilmente muitas formas no CAD, desenho assistido por computador. Dessa maneira, agora, assim como tínhamos o comando de extrusão, também poderíamos cortar com o comando de extrusão aqui. O que podemos fazer? Eu venho ver o corte que não vi. Eu desenho um círculo assim. Uma forma tão estranha estará realmente aqui, nas partes que são comuns a ela, como eu vejo aqui. Sons estranhos estão vindo de fora. Então eu parei momentaneamente, para uma breve pausa. Estou desenhando uma linha central aqui. Quero girar isso, de maneira reversa. Se eu inverter completamente, isso me dará esse volume de saída de som. Mas não é isso que estou procurando. Acho que é melhor para as crianças fazerem suas próprias seleções mais uma vez no menu Sketch, antes de clicar naquele botão de recurso, porque se você não fizer essa etapa corretamente e com cuidado, ele fará uma série de perguntas que podem ser confusas às vezes. Primeiro seleciono a opção Corte Revoluto, e em seguida prossigo escolhendo Explodir Q. O termo ou frase conhecido como corte revoluto, na verdade, significa ajustar essas formas de maneira significativa, de várias formas, como rotacioná-las em torno de um ponto de eixo para diferentes efeitos. Eu fui ver, apenas por curiosidade, o que exatamente aquele som realmente era. Não era nada especial, apenas um incidente acontecendo em alguma rua próxima a nós aqui hoje. Na parte 2 da nossa segunda sessão juntos aqui agora hoje, continuaremos trabalhando com algo chamado especificamente Adjust by Sagibox. Até agora, conseguimos criar com sucesso nossos volumes revolventes usando esta ferramenta de forma eficaz, e de fato, muito pode ser feito criativamente ao utilizá-la plenamente, como criar designs intrincados, como talvez até peças de xadrez. Por exemplo, neste momento, eu poderia facilmente criar uma peça de peão ou uma figura de soldado que seja adequada para a sua coleção de jogos de tabuleiro, se desejado.
Farei isso de forma bastante casual, apenas para você se familiarizar com o processo envolvido. Por exemplo, traga o objeto para lá, saia do modo de comando e em seguida planeje um círculo, mas note que de forma importante precisa estar precisamente alinhado corretamente. Este desenho deve ser aparado. Então eu também quero ter um anel aqui e, por exemplo, 2 círculos. Basicamente, estou apenas projetando de uma forma, que realmente tenha uma certa forma. Então, o que são esses? Eu essencialmente preciso usar o cortador para desenhar as partes extras. Na verdade, sabemos o que essa mensagem está dizendo. Quando você deleta o círculo, há uma relação no meio que também desaparece. Se você quiser fazer isso, nós dizemos que sim. Claro, eu esqueci que queria que esses fossem destacados, o que significa que eu deveria tê-los desenhado assim. Preciso fechá-lo deste lado também. Agora, vamos passar para o corte de revolução, que em última análise me dá um eixo para trabalhar. Fizemos isso muito rapidamente e sem dedicar tempo para tornar o design um pouco mais esteticamente agradável. Mas agora queremos nos familiarizar com outro comando, chamado padrão secular. Eu quero absolutamente na vista superior. Aqui eu quero desenhar um círculo. Eu quero copiar este círculo assim como o padrão linear que você viu, onde este objeto foi copiado de forma linear. Agora, eu quero fazer isso de maneira circular. Então, precisamos seguir este padrão secular. Primeiro, eu seleciono isso eu mesmo. Se não estiver selecionado, significa que a borda crua deste círculo é a mais afiada. Eu percebo que quero movê-lo para o centro da economia. Eu escolho um número como 4, 5, 6 ou talvez 12. Eu clico em OK. Mas não sei se minha mão acidentalmente clicou em OK. Uma coisa é que 12 está bem. Sim, parece que eu não entendi. Essas coisas que desenhamos, todas permanecem do mesmo tamanho juntas. Verdade, todas. Verdade. O que isso significa? Significa que tudo o que você vê à sua frente, devemos apagar também. Claro que isso não importa aqui porque não há nada. Na verdade, não faz diferença se eu disser para reduzir seu poder, ou tanto assim. Estamos fazendo algo assim aqui. Às vezes, para que queiramos converter isso em uma superfície, eu enfrento a prancheta e digo que quero um esboço. Por exemplo, apague um retângulo. Para mim, de uma maneira que seja escavada, de ambos os lados. Por que eu fiz isso? Claro, posso fazer algumas mudanças, como movê-lo para cá, por exemplo. Agora, o que podemos fazer? Para escavar este recipiente, o primeiro método é selecionar esta área e dizer que queremos esboçar um círculo nesta forma. Vou realizar um corte de extrusão nele. Quanto? Por exemplo, 10 milímetros. Sim, isso o escavou. Mas se olharmos para ele na vista lateral,
Foi muito suave a partir da superfície, que se quiséssemos fazê-lo nesta forma, teríamos que criar um perfil circular, que usaríamos o método de corte de revolução. Vamos em frente e fazer isso, para que você possa praticar. Mais uma vez. Na verdade, eu escolho a vista frontal e digo que quero esboçar. A primeira coisa que eu sempre faço é desenhar o eixo ou a linha central. Então, como conseguimos isso, eu seleciono suavemente o mosaico e aplico o deslocamento a esse som, tornando-o cerca de 4 milímetros. Não é ruim. Sim, posso até estendê-lo, para vir até aqui. A partir disso, podemos certamente traçar uma linha perfeitamente reta. E claro, definitivamente removeremos o excesso com um corte cuidadoso. Eu farei um corte de rebol, sabendo que deve girar precisamente em torno disso. Agora, se olharmos novamente da mesma perspectiva, ó querido, podemos absolutamente ver que está completamente a forma das paredes laterais. Bem, por que eu fiz isso? Quero mostrar algo. Isso a partir da minha vista frontal. Eu quero reduzir algo assim e cortá-lo em direção ao X-Hot, ou seja, quero subtrair algo assim. Agora eu quero tornar essa característica mais acessível para crianças. O esboço estava aqui onde os padrões estavam. Quero fazer deste recurso um padrão secular, um padrão circular. Veja, o padrão de forro. O padrão secular pergunta qual recurso você deseja. Na verdade, posso selecionar esta borda daqui ou o diagrama em árvore que foi processado. Também vou cortá-lo dessa maneira. Pergunta qual é a direção do buraco. Se eu selecionar esta página ou este círculo, entenderá automaticamente que quero escondê-lo. Se você não acertar, vamos escolher o mesmo círculo. Sim, eu me lembro dos velhos tempos. Nós selecionaríamos a página. Veja, quando eu seleciono um círculo, ele entende que o eixo está no meio e deve girar em torno disso. Quantos há no total? Com base na minha estimativa, acredito que a contagem deve ser aproximadamente 6 neste momento. Eu simplesmente subtraí 6 disso. Isso realmente se tornou uma forma única. Eu simplesmente chamo isso de padrão secular, um padrão distinto. Podemos também possivelmente trabalhar em outro projeto ou até mesmo, por exemplo, eu vir aqui especificamente para destacar um aspecto particular, enfatizando-o em detalhes, depois volto a revisitar e focar novamente em tal forma enfatizada aqui. De fato, ele percebe isso, mais uma vez com clareza. Eu quero o padrão 1, X-Rot, precisamente como esta forma circular, levando em conta o número 4. Neste momento, porque esses elementos sempre tendem a se fundir perfeitamente juntos. Não importa muito significativamente. Mais adiante, também os extrairemos para obter uma compreensão mais profunda do que pode ser potencialmente alcançado através da fusão. Bem, então, a lição que você, sem dúvida, aprendeu, naturalmente, é que você está praticando diligentemente, na verdade, quero dizer, todo o seu esforço e prática. Precisamos fazer um belo vaso que tenha 3 discos distintos. Disco 1, disco 2, disco 3. Além disso, agora seu exercício principal é criar um vaso, ou uma peça de xadrez, como esta torre, ou bispo, e enviá-lo para nós. Embora realmente tenhamos tido uma sessão com as crianças na universidade gratuita no sábado. Posso estar enganado.
Nós também trabalhamos em um modelo de cor, juntos. Não quero levar muito tempo com este vídeo, então farei isso rapidamente, para te dar uma ideia breve de que tais tarefas podem certamente ser feitas com o corte Rebal, focando na vista frontal. Eu desenho uma linha central assim. Agora eu quero criar uma forma assim, usando uma linha. Bem, eu quero que tudo tenha um desvio. Temos muitos tampões, então você pode ver que deve fechar no final, com um arco ou linha muito acentuada. Se o modo padrão não estiver ativado, lembre-se de que você precisa fechar isso manualmente. Quando fecha, você verá que ele se destaca. Você pode se perguntar: o que é isso que você desenhou? Eu quero girar isso e dar uma forma assim. Quando essa forma é dada, neste cenário específico, eu entro nesta perspectiva ou ponto de vista, ou na vista direita, que é oposta a isso. Se eu quiser criar um esboço, desenho uma linha central aqui e outra linha central em um ângulo específico. Especificamente, por exemplo, vamos dizer 15 graus, que é um ângulo específico divisível por 360. Esta linha realmente me ajuda significativamente. Eu desenho uma linha aqui, um círculo aqui e outro círculo aqui. Com a ferramenta de corte, se a trouxermos para o corte por extrusão, você clica em uma linha imaginária e mantém o clique neste contexto. A linha irá cortar onde quer que passe. Dessa maneira, nós desenhamos isso. Precisamos dar a ele uma forma ou contorno específico também, porque uma linha linear ou reta como esta será espelhada. Eu quero espelhar esta linha e esta linha em relação a esta linha central, e sim, será uma operação de corte por extrusão. Então, com tudo verdadeiro, o que quer que esteja no modelo, por exemplo, obtivemos tal forma aqui. Agora você percebe que podemos usar a ferramenta de padrão circular, que é um recurso em muitos programas CAD que permite a duplicação de características em torno de um ponto central para copiar este corte por extrusão ao redor de um círculo, por exemplo, para ter uma forma como esta. Claro que sua forma é muito feia, eu admito, mas é apenas para a prática. A razão pela qual parece pouco atraente é devido à falta de refinamento e à natureza básica do design. Agora queremos tornar o anel um pouco mais suave, então precisamos suavizar as bordas aqui usando uma ferramenta de chanfro, que ajuda a arredondar os cantos afiados e adicionar alguns designs, como o nosso logotipo, que é crucial para a marca e personalização. Notamos que esta superfície se tornou muito afiada, possivelmente devido às configurações iniciais de corte por extrusão ou à falta de suavização aplicada anteriormente. Eu quero oferecer um formulário aqui também. No esboço, temos uma opção disponível chamada texto. Aqui, podemos facilmente digitar o que queremos dizer. Na verdade, vou pegar o documento de uso sólido para mudar um pouco a fonte e o tamanho de tudo isso. É uma questão de gosto. Quando você faz isso, ele cria um esboço fechado para você, ao qual podemos aplicar um corte por extrusão, por exemplo, de 5 milímetros. Se você tiver tempo, espero que você faça isso. Depois de fazer aquele vaso com 3 alças, ou a peça de xadrez, que poderia ser um bispo, torre, ou até mesmo um rei, seria ainda melhor. Criar um anel junto com sua borracha, pois a parte inferior da borracha
é muito importante. Obrigado pela sua atenção. Até nossa próxima sessão, que é a nossa terceira sessão. Por favor, pratique, pois isso é extremamente importante. Se você não fizer isso, será como um instrumento musical. O professor vem até você e diz: se você pressionar esta tecla, este som sairá, e você poderá aprender neste momento. Bem, sim, o professor toca para você, e você pensa em como é fácil, eu só preciso pressionar esses botões. No entanto, até que você se sente com o instrumento e pratique, será muito difícil alcançar. Esteja ciente